Olá, aluno Prime! Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós criaremos a nossa tabela calendário, tá? E nossa tabela calendário nós criaremos ela de forma dinâmica, mas nós seguiremos por etapas. Primeiramente nós iremos construir nossa tabela calendário de forma fixa e depois faremos esse implemento para que ela seja de forma dinâmica, tá bom? Na próxima aula nós conectaremos a uma tabela de feriados, tá? E essa conexão será feita na web e tornaremos essa conexão dinâmica através de funções. Não quero antecipar, mas vamos construir nossa tabela calendário nesta aula, tá bom? Então vamos lá. Antes disso, não esqueça, sempre quando você finalizar uma etapa importante, salve o arquivo, tá? Porque se você está seguindo, acompanhando as aulas direto, você provavelmente não deve ter salvado o arquivo. E aí depois, se você estiver utilizando o desktop, acaba a energia, travar o Power BI e fechar, você vai perder o que você fez, tá? Então não esqueça de clicar aqui no sketchzinho para salvar. No meu caso, eu já o salvei. Mas quando você entra no Power Query direto e você clica no disquete, nem sempre ele aparece a janelinha para salvar. E aí o que você vai ter que fazer, tá? Você vai clicar aqui em fechar e aplicar na setinha, tá? Clica na setinha e clica em fechar. Não precisa aplicar ainda, tá bom? Clica só em fechar. Aqui. E ele vai abrir Power BI. E aqui no Power BI, aí sim, você clica em salvar. No meu caso, ele vai salvar direto, porque eu já salvei. Mas no caso de vocês, vocês vêm aqui em arquivo, tá? Botão aqui no canto superior esquerdo, arquivo. Salvar como. E clique aqui embaixo no canto inferior, procurar este dispositivo. E aí vai abrir essa janelinha para você poder salvar. Aí você escolhe o nome que você quer dar e salva. Depois disso, basta clicar no disquete que ele vai salvando. Tá bom? Então não esqueça de fazer isso, salve para você não perder o que você fez. Agora vamos voltar aqui para nossa tabela de dimensão. Beleza, é o seguinte. Primeiramente, para nós criarmos a nossa tabela de dimensão de forma fixa, tá? Nós iremos criar aqui uma consulta e utilizaremos uma função para que ela gere um intervalo de datas. Então eu vou clicar aqui no espaço em branco, vou clicar na nosso grupo, deixa eu dar um zoom, tá? Dimensão, nele, clicar com o botão direito, nova consulta, consulta nula. E a consulta que a instrução na realidade que nós iremos utilizar chama-se list e tem que ser exatamente como estou escrevendo, list com L maiúsculo, ponto, dates. Se você apertar Tab ou se você clicar em cima, ele preenche duas vezes e fica ruim, tá? Então depois que você preencheu, por mais que ele apareça, clica aqui fora. Deixa eu dar um Ctrl Shift menos para diminuir o zoom. E aí ele vai criar um parâmetro para você, tá? Uma função, perdão. E essa função, o que ela pede? Ela pede 3 parâmetros. Qual é a data inicial, para ela gerar uma sequência de datas? Quantas datas após essa data inicial ela vai contar? Então, por exemplo, vamos supor que ela começa dia 1/1 de 2024 e eu quero contar 365 dias. Então aqui em count eu coloco 365. E aí, o step é de enquanto em quanto. Eu quero contar de 1 em 1 dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Então, se eu colocar colocar o step ali, passos 2, ele vai ser assim. 1 de janeiro, 3 de janeiro, 5 de janeiro, 7 de janeiro, e ele vai contar 365 dias pulando de 2 em 2, certo? Nesse caso, as nossas bases de dados, elas são tabelas, o intervalo de datas, né, delas é de 2010 até 2021. Então, como que você calcularia levando em consideração que tem ano bissexto, etc., não levaria, né? Você ia ter que abater de 2010 para 2021, quantos anos bissextos tiveram? Foi, se eu não me engano, 2012, 16 e 20. Então teria que abater 3 dias, né? 365 vezes 1 vezes 12 menos 3. Mas não. Vamos fazer algo simples, tá bom? Vou colocar aqui, ó, que é a minha primeira data. É 1/1
de 2010. Você poderia digitar ou clicar no calendário para selecionar, tá bom? Eu quero contar. Vou dar um exemplo aqui. Vou abrir a calculadora para isso. Então, vou ignorar anos bissextos, tá? Um ano tem 365 dias. Beleza? Ok. De 2021 para 2010 são 11 anos. Não, porque o próprio ano de 2010 conta. Então, se eu olhar 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então dá 12 anos. Então, se eu pegar 365 dias vezes 12, que é a quantidade de anos, seria 4.380 dias, não levando em consideração no bissexto. Vou colocar 4.380. Opa. De quantos em quantos dias? De 1 em 1. Aí eu clico nesse botão feio aqui que é invocar, né? Poderia ser gerar, por exemplo, né? Mas é invocar. E aí ele vai criar uma lista de datas. Tá? Ele cria basicamente uma lista de datas. Vou colocar do menor para o maior para saber a última data que ele criou. Ele criou até dia 28 de 12 de 2021. Então eu precisaria de mais 3 dias para poder completar até 31 de dezembro de 2021. Então eu voltaria aqui na minha consulta. Só que o que acontece? A minha função, ela sempre vai gerar uma nova lista toda vez que eu inserir os parâmetros e clicar em invocar. Onde eu ajusto esses parâmetros? Na lista que ele criou. Então eu clico nessa lista que ele chamou de função invocada, eu vou chamá-la de decalendário. Por enquanto ela não é uma tabela, é uma lista, tá? Eu vou aqui na página inicial em editor avançado. Vou dar um Ctrl Shift mais para dar um zoom. E o que basicamente foi feito? Ele está referenciando a consulta 1. Quem é a consulta 1? Esta consulta. O que tem esta consulta? List.dates. Então ele está referenciando esta função que chamada consulta 1, que tem esta função chamada list.dates. Então, por exemplo, se aquela função só tem list.dates, Ctrl Shift mais para dar o zoom, ao invés de eu chamar a consulta 1, eu posso colocar list.dates direto aqui? Vai funcionar do mesmo jeito? Pode. É até melhor, que ele perde a referência. Funciona do mesmo jeito. Por quê? Olha que interessante. Eu vou pegar o nome daqui, consulta 1, da função que ele criou, e vou voltar como estava. Editor avançado. Vou tirar o list.dates aqui e vou chamar o consulta 1 novamente. Beleza. Se eu quiser excluir a consulta 1, botão direito excluir, olha o que acontece. Ele me traz uma informação falando o seguinte: a consulta 1 não pode ser excluída porque está sendo referenciada por outra consulta de calendário. E está, né? Se nós observarmos lá, está sendo referenciada. Agora, se eu tiro essa referência aqui na nossa editor avançado, utilizando aqui a função diretamente list.dates, vai funcionar da mesma maneira. E se eu vier aqui em consulta 1 agora e excluir essa função, apaga. Beleza? Então, como nós vimos, eu classifiquei aqui em ordem decrescente até dia 28 do 12. Então eu vou aqui em editor avançado e ao invés de ser 4.380 dias, eu vou colocar 4.383. E eu já explico essa função, tá? Agora foi dia 31 do 12. Agora, como que ela funciona? Editor avançado novamente. A minha fonte, a variável que ela já cria por padrão, é uma lista de datas. Lembra que uma tabela é um conjunto de listas e registros? Neste caso, eu criei uma coluna, que é uma lista, com várias datas. Depois eu vou criar as outras listas de ano, mês, que seriam as outras colunas, né? Baseadas nessas datas. Então, isso que ele é feito. E quais são os argumentos que ele pede? Ó, ele pede a data inicial, foi exatamente o que nós fizemos lá no parâmetro. Contar a quantidade de dias, certo? E depois a duração. A duração é de quanto em quantos dias ele vai contar. De 1 em 1 dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, assim por diante. Então, quando eu quero referenciar manualmente uma data, eu utilizo a função chamada #date. E aí eu coloco aqui, ó. Ano, mês, dia. Então eu tô começando no dia 1
dia 1º de janeiro de 2010. Estou contando 4.383 dias a partir desta data. De quantos em quantos dias? De 1 em 1. Para contar de 1 em 1 é esse duration 1000. Beleza? Maravilha. Vou tirar esses itens classificados porque não me interessa. E eu não quero utilizar uma lista de calendário, eu quero uma tabela de calendário. Então, para isso, o que nós iremos fazer? Com a lista selecionada, eu venho aqui em transformar, ele cria um novo botão transformar, que é uma ferramenta da lista. E aqui eu tenho o botãozinho para tabela, que é uma instrução na linguagem M, mas ao invés de nós digitarmos, eu já vou clicar aqui direto para a tabela e ele vai converter a lista para uma tabela. Aí ele pede o seguinte, essa lista tem algum delimitador? Por exemplo, eu quero separar essas datas por barra. Não tem nenhum, porque são datas eu não tenho nenhum delimitador. Tem alguma... eu quero fazer alguma tratativa extra? Mostrar os erros, truncar... Não precisa, deixa eu mostrar como erros mesmo. Aqui você não precisa modificar nada, só clique em OK. E aí ele vai converter essa lista para uma tabela e vai chamar de coluna 1. Beleza? E aí o que você vai fazer? Duplo clique na coluna, ou botão direito e renomear. Olha aqui, renomear, tá aqui no final. Vou chamar de data. E aqui eu vou alterar o tipo, porque se eu não alterar o tipo, eu não consigo adicionar. Até ele deixa, né? Adicionar ano, mês, porque ele é inteligente, ele sabe que é data. Mas idealmente, vem aqui e altera o tipo para data. Eu falei que o ideal é que o tipo alterado sempre fique no final, mas neste caso vai ter que ficar no início, tá? Vai ter que ficar no início. Então, beleza. Ele pode ficar no final? Pode, ó. Não tem problema nenhum. Eu poderia vir aqui, adicionar anos, adicionar dia, e só no final dar um Ctrl A e transformar, detectar tipo de dados. Pode ser feito também, tá? É que aqui não vai, nossa, gastar muito processamento para essa tabela, tá? Então por isso que eu já faço isso no início. Beleza. Coloquei aqui como data. Agora eu quero adicionar as outras colunas. E a minha tabela calendário, ela precisa ser a mais completa possível. Então ela precisa ter ano, número do mês e o nome do mês, semestre e um abreviado nome do semestre, S1, S2, trimestre, nome do trimestre, semana, dia da semana, feriados, só que nessa aula nós não faremos os feriados faremos na próxima aula, tá? Então precisa ter essas colunas, então vamos criar. E aqui é bem simples, basta você selecionar, clicar na coluna data, da nossa tabela de calendário, deixa eu já mover ela aqui para nosso grupo de dimensão. Caso você não saiba, é só arrastar para dentro e você posiciona onde você quer, ou você clica com o botão direito, mover para o grupo, dimensão. Mas eu gosto de colocar em ordem alfabética, tá? Eu tenho toque aqui, então eu acabo colocando em ordem alfabética. Cada um com suas manias, né? Voltamos aqui. Beleza. Vou clicar na coluna, na lista, na coluna data, adicionar coluna, data, eu quero adicionar ano. Eu sempre tenho que clicar na coluna data, adicionar coluna, venho aqui na opção data, e agora eu quero mês, que ele vai trazer o número do mês. Volto novamente, data, nome do mês. Ele vai trazer janeiro, fevereiro, assim por diante. Data, trimestre, ué, mas cadê o semestre? Não tem. Semestre não tem. E aí você vai ter que fazer um cálculo, uma conta, né? Para poder, utilizando uma função, para calcular qual semestre 1, qual semestre 2. Como fazer isso? Tá. Nós utilizaremos uma coluna condicional. E olharemos o seguinte. Se o mês for menor que 7, significa que é o primeiro semestre, porque de janeiro a junho é o semestre 1 e de julho a dezembro é o semestre 2. Então, como nós faremos? Tem a opção aqui em adicionar coluna, coluna condicional. Nós clicaremos em coluna condicional. E aí, quais são os parâmetros? Ele pede para você inserir qual vai ser o nome da coluna. Aqui, em qual coluna ele vai avaliar a operação que ele quer realizar, de comparação, maior, menor, igual, etc. Menor, maior, igual a qual valor e qual vai ser a saída. Vamos por partes que vocês entenderão. Então, eu vou chamar ela de semestre.
Opa, tá errado aqui. Semestre. Beleza. Eu quero falar o seguinte. Se a coluna mês for menor que 7, então eu quero que traga o número 1. Caso contrário, se não, eu quero que traga o número 2. Então, se ele for menor que 7, significa que é de 1 a 6. Se for de 1 a 6, é o primeiro semestre. Caso contrário, os próximos meses só pode ser de 7 a 12. Então, é o segundo semestre. Clique em OK. Ele me trouxe aqui 1 e 2. Como a lista ela é muito extensa, ela não carrega tudo. Você tem que clicar em carregar mais para mostrar todos os dados que tem no filtro. Só que ele trouxe aqui o tipo, deixa eu dar um zoom, alfanumérico. Quando tem esse ABC 1, 2, 3, é tipo alfanumérico. Tá? Temos vários tipos aqui. Esses tipos eu já explico detalhadamente no curso de Power BI, então se você não fez, faça, porque é básico, então não tem por que eu ficar explicando toda vez. Nós estamos no curso de Power Query avançado. E nos casos de quando nós adicionamos uma nova coluna, nós já podemos definir nessa instrução o tipo. E aí eu não preciso criar um novo tipo alterado para trazer se ele é um número inteiro, se ele é um número decimal, se é um texto. Tá? E qual que é o tipo do número inteiro? Pode ver que quando ele adicionou a coluna mês, ele já adicionou com um número inteiro aqui. Tá? 1, 2, 3 é o número inteiro. Então eu vou nesta etapa aplicada do ano inserido para ver o que ele faz. Ó. E aqui na nossa coluna table.addColumn, ou seja, tabela.adicionar coluna, o que ele traz? Ó, vou apagar e abrir aspas para ele mostrar para a gente. Eu tenho que referenciar a tabela, ou seja, a etapa anterior das transformações. Qual vai ser o nome da nova coluna? E a partir de qual coluna, qual vai ser a função que ele irá realizar. Neste caso, ele vai fazer o seguinte, para cada date.ir ano, para cada ano da coluna data. Então ele vai fazer o quê? Ele vem aqui na coluna data, pega só o ano, que é o 2010, e joga para cá. É isso que ele faz. Para cada, o each significa que ele vai executar linha a linha. Para cada linha. Ele vai pegar o ano e vai jogar aqui. E no final da instrução, ele tem o opcional, que é o column type, o tipo da coluna, que é o tipo alterado nosso. Então eu já posso especificar, ó, o inteiro é int64.type. Então eu venho nesta etapa de coluna condicional, aqui no final da instrução, coloco uma vírgula, e eu posso colocar o tipo da coluna. E aí eu dou um Ctrl V, que é o int64.type. Quando eu der um Enter, trocou para o número inteiro. Então, nós podemos economizar etapas se nós, já nas instruções de etapas aplicadas que nós colocarmos, já definirmos, se possível, não são todas as instruções que permitem, o tipo. Já economiza tipo alterado. Beleza? Show. E agora eu quero o seguinte, eu quero que ele traga o nome do semestre, se é S1, S2 e assim por diante. Então, como fazer? Aqui, a coluna condicional pode até servir, tá? Mas nós não utilizaremos isso. Nós utilizaremos aqui, por exemplo, a coluna de exemplos. Eu quero mostrar ela como funciona, tá? Eu não utilizo ela muito, mas neste exemplo eu vou utilizar a coluna de exemplos e quando fizermos o trimestre, eu vou utilizar a coluna personalizada, tá? Então, tem dois exemplos. Aqui na coluna de exemplos, eu posso pegar um exemplo a partir de todas as colunas ou a partir de uma coluna específica. Eu quero fazer em cima da coluna semestre. Então, seleciono a coluna semestre, clico na setinha para baixo da seleção. Então, eu quero fazer um exemplo a partir desta seleção. Então, o que eu escrever aqui, ele vai pegar como exemplo da coluna semestre, desta coluna, e ele vai escrever a fórmula aqui. Então, o que eu quero que ele faça aqui? Ó? Dei 2 cliques. Eu quero que seja S1. Vou dar um Enter. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele já criou uma função. Ele está combinando o texto. S com o semestre. Com esta coluna. Então, ele está concatenando S e o resultado dessa coluna. E está pegando aqui o tipo de idioma português Brasil. Isso é opcional, não precisa, tá? Então, quando for no semestre 2...
Como a base é muito grande, vai demorar até chegar semestre 2. Para poder visualizar tudo, eu tenho que clicar aqui, ó, criar perfil da coluna e mostrar em todo o conjunto. Mas nem assim ele permite, porque são muitas colunas. Vou dar um OK. Vamos ver a coluna que ele criou. Ele chamou de mesclado, eu já posso renomear aqui para nome do semestre. Dá um Enter. Eu vou clicar aqui, vamos ver se ele fez certinho. Ó, S1, S2. Então S1, o semestre tem que ser 1. E o S2, eu vou trocar aqui na barra de fórmula, não vou filtrar lá. Tem que ser o número 2. Carregar mais, beleza. Vou tirar essa etapa de linhas filtradas. Então, a coluna de exemplo ela funciona bem. Quando você não sabe uma instrução específica, você vai digitando e ele vai tentando identificar o padrão de acordo com o que você está digitando. Beleza? Agora é o seguinte, vamos continuar aqui as nossas colunas. Eu vou adicionar agora a coluna de trimestre. Trimestre do ano, então ele vai trazer 1, 2, 3 e 4. Nós olharmos aqui. Só que eu não tenho Q1, Q2, Q3, Q4, que é o nome do trimestre. E neste caso, eu não vou utilizar a coluna de exemplo. Eu vou utilizar a coluna personalizada. Poderia ser feito pela coluna de exemplo? Poderia, mas eu quero utilizar a coluna personalizada para também demonstrar para vocês como utilizar. Aqui você pode digitar as suas instruções para saber, para mostrar pro Power Query o que você quer fazer. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de nome do trimestre. E vai ser o seguinte. São condições que eu estou fazendo, certo? Em uma instrução condicional, assim como no Excel, assim como na linguagem DAX, é o if. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se, espaço. Aí eu vou clicar aqui no mês, tá? Porque nós temos que fazer a partir do mês. Se o mês for menor que 4, então, deixa eu dar um zoom aqui que tá pequeno. O ruim é que não dá pra dar muito zoom. Ó, fica ruim quando dá zoom. Não dá pra dar zoom. Mas espero que esteja dando pra ver. Tô olhando aqui e acho que tá dando pra ver. Se o mês for 1, menor que 4, perdão, é o primeiro. Se não C, é o SIF. Aí eu dou um duplo clique, ou clico no mês e clico em inserir, ou abro colchetes e escrevo. Se o mês é menor que 7, então é o segundo trimestre. Por quê? Se ele não for menor que 4, logo ele vai ser maior que 4, maior ou igual a 4. Então ele já vai para o próximo. Quando eu estou fazendo a segunda verificação, que o mês é menor que 7, ele já ignora os meses que foram menor que 4, porque essa instrução já preencheu com 1. Por isso que eu não preciso ficar, é maior, igual a 3 e menor que 7. Não preciso. Beleza, vai ser 2. Else if novamente. Se o mês for menor que 10, então é resultado 3. Caso contrário, é o quarto trimestre. E no final, vírgula, int com i maiúsculo 64.type. Esse aqui, ó. Vamos confirmar se ele fez certo? Então vamos lá. Primeiro trimestre, o mês tem que ser, deixa eu diminuir um pouco o zoom, de 1 a 3. Então vamos ver o mês. 1 a 3. Segundo semestre tem que ser de 4 a 6. De 4 é complicado, né? Do número 4 até o 6. Beleza. O terceiro, deixa eu alterar aqui, né? Direto. Tem que ser do 7 ao 9. E o quarto, de 10 a 12. Beleza? Maravilha. Vamos complementar as demais colunas. Clique na coluna data. Agora semana. Tá aqui. Só que o nome do trimestre tem um ponto. Eu pensei uma coisa e fiz outra. A forma como eu fiz era para calcular o trimestre, mas eu já trouxe a coluna trimestre, não precisava ter calculado, né? Então o que eu vou fazer?
eu vou voltar nessa etapa personalização adicionada, que é esta coluna. Vou clicar na fórmula. Ó, pode ver que ele cria uma condicional, tá? Só que não precisa. Eu vou editar aqui na própria barra de fórmula. Eu não preciso fazer isso. Eu vou apagar esse if inteiro. E eu quero concatenar o trimestre, que é Q. E comercial. Na coluna, trimestre. Então quero que seja Q1, Q2, Q3, Q4. E o tipo é texto, né? Então eu troco aqui para type, text, tudo minúsculo. E trouxe um erro aqui pra gente. Tá. Aqui ele trouxe erro, não funcionou. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar a semana, vou adicionar novamente, tá? Então venho aqui, coluna personalizada, trimestre, e comercial, trimestre. Só isso. E o type, o tipo vai ser texto. Só text, colocou text delimiter. Beleza, vou renomear para nome do trimestre. Ele deu erro porque eu coloquei o mesmo nome, né? Coloquei trimestre 2 vezes, é nome do trimestre. Eu fiz exatamente isso. Ele tá trazendo erro? Tá. Por que ele tá trazendo erro? É o seguinte. Vou clicar na coluna de erro. Clicar no erro para saber o que é. Ó. Uma informação é texto e a outra é número. E ele não permite concatenar. Entendeu? O trimestre é número e o que é texto. Então, como que eu corrijo isso? Eu tenho que converter o trimestre para texto, para que eu possa concatenar. E como fazer isso? É o seguinte, ó. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Em trimestre, o que nós iremos fazer aqui antes do trimestre? Eu vou colocar aqui, ó. Text to number. É é text to number. Não é text to number? Vou apagar de novo, vou colocar de novo. É text to number, é text from number. Deixa eu só refazer ele aqui. Nome do trimestre. E é ao vivo, tá? Não é highlight dos melhores, né? Curso de melhores momentos, né? Isso aqui é o que acontece no dia. Então aqui é text ponto from é número para texto, na realidade. É number to text. Number ponto to text. Estou convertendo número para texto. Número para texto. Estava invertendo. E aí eu pego o trimestre e fecho. Agora sim. O que ele está fazendo nessa instrução? Ele está convertendo o número para texto. E aí ele vai permitir concatenar. Agora, se nós observarmos aqui, agora sim ele criou Q1, Q2, Q3, Q4. E no final, vírgula, type text. E pronto. Já vai trazer no tipo texto. Beleza? Show. Dá uma diminuída aqui. Foi muito. Nós adicionamos o trimestre, né? Falta a semana e o dia. Então, semana do ano. E para adicionar o nome da semana é a mesma coisa que nós acabamos de fazer. Então, vou ter que colocar. Eu vou colocar o W, tá? Q. Por que eu coloquei Q? Trimestre em inglês é quarter. E as empresas utilizam trimestre como Q1, Q2, Q3, Q4. E semana como W1, W2, que é a week. As empresas utilizam assim. Então, aqui nome da semana.
E vai ser do mesmo jeito, ó. Aqui é o W. Number to text. Eu vou pegar o semana, ano e fecho. Beleza? Criou ali pra gente. No final, type text também. Show. Volto para a coluna data. Agora eu vou adicionar o dia. O nome do dia. Segunda, terça, quarta, assim por diante. E no final, o dia da semana. Domingo é o dia 0. Segunda é o primeiro dia da semana, assim por diante. Então, dia da semana. Então, você observa aqui, ó. Domingo começa, é o primeiro dia da semana, então é o 0. Segunda é 1. Terça é 2, assim por diante. Beleza. Show de bola. Vamos ajustar aqui. Eu quero que os nomes de mês e dia seja a primeira letra maiúscula e que tenha somente as 3 primeiras letras, tá? Então seja janeiro, jan, fevereiro, feve, março, mar, segunda, segue, terça, ter e assim por diante. Então eu venho aqui, seleciono as 2 colunas, clico na primeira, vou na outra coluna, seguro o Ctrl, clico na segunda, então as 2 estão selecionadas. Venho aqui em transformar. Primeiramente eu vou colocar aqui em formato, colocar cada palavra como maiúsculo. Então cada palavra, a primeira letra ele vai colocar como maiúsculo. Depois eu venho em extrair. Primeiros caracteres, eu quero os primeiros 3. Com isso ficou, ó, segue, ter, aqui e o mês assim também. Porém, o que acontece? Está de forma fixa as datas, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos que seria a partir de 2010, 1º de janeiro de 2010, contaria 4.383 dias. E quando virar para 2022? Para 2023? Os cálculos que eu fizer no DAX de inteligência de tempo não vai funcionar porque não vai ter as datas. Entendeu? Esta forma como nós fizemos é a de calendário, na nossa tabela calendário fixa, tá bom? Agora, nós iremos fazer a nossa tabela calendário de forma dinâmica. Beleza? Por isso que eu quis mostrar para vocês anteriormente como funciona registros e listas, porque agora nós trabalharemos com listas. Beleza? Então vamos lá. A minha tabela calendário terá o intervalo de datas da minha tabela de vendas. Então, se eu vier aqui na minha Fato Vendas, o que importa para mim é a data de venda. Então, eu quero pegar a menor data da minha lista data venda, tá? Lembrando sempre, uma tabela é a mesma coisa que uma consulta para o Power Query. E ela é composta de listas e registros, ok? Seriam colunas e linhas, mas a coluna seria a lista e a linha seria o registro. E eu quero pegar a menor e a maior data desta coluna de data de venda. E eu vou criar as minhas datas da de calendário através delas. Tá? Bem, vocês já sabem como referenciar uma lista de uma consulta específica. Agora, como eu pego o menor e o maior valor? Aí já complica um pouquinho, né? Mas eu vou explicar para vocês como funciona. Então eu vou voltar aqui na nossa AD Calendário, editor avançado, e aí tem que ser através da linguagem M. Ctrl Shift mais para dar zoom, lembro sempre. Ctrl Shift menos diminui, Ctrl Shift mais aumenta. Se seu editor avançado não estiver aparecendo aqui o número de linhas, basta clicar aqui no botão de opções de exibição e você pode colocar, por exemplo, renderizar espaço em branco, tem um minimapa aqui no lado esquerdo para você arrastar. Eu não gosto do minimapa, tá? Habilitar quebra de linha automática, senão ele vai ficar... Aí você vai ter que ficar usando barra de rolagem, eu não gosto, então eu utilizo quebra de linha automática. Aqui você pode habilitar o número de linhas, eu deixo, e assim por diante. Beleza. Agora é o seguinte, antes da fonte aqui, eu vou fazendo essas etapas com você, tá? Primeiramente, eu quero pegar a menor data de venda. Então eu vou colocar, sei lá... Vou ser bem literal, tá? Menor data venda. Vai ser igual. Eu quero pegar a menor data, o menor valor de uma lista. Então, se eu quero pegar de uma lista, a minha função é list. Sempre quero trabalhar com lista, é list. Ponto. O que eu quero fazer com essa lista?
Eu quero pegar o menor valor. É igual no Excel. O menor, em inglês, o mínimo, não é min. E o máximo, né? Max. Igual na linguagem DAX também. Então, quero pegar o menor valor dessa lista. Então, list.min. Beleza. Agora, de qual lista? Nós estamos falando lá na nossa fato vendas, a coluna F vendas, né? A nossa coluna data venda. Então, primeiro eu tenho que chamar a consulta, que é F vendas. Beleza. E agora, colchetes, qual é o nome da lista? Qual é a coluna? Data, underline, venda. E lembre-se sempre, quando eu finalizo uma instrução, eu tenho que colocar a vírgula para dar sequência, senão dá erro, tá? Beleza, vou pegar só a menor data de venda. Vamos ver se vai funcionar? Ele vai criar uma etapa aplicada aqui chamada menor data de venda. Quando eu clicar nela, ela tem que trazer dia 2 de janeiro de 2010. Vamos ver se trouxe? Trouxe, que é a menor data de venda. Tá? Então, o que ele fez? Ele veio na minha tabela fato vendas, ele veio nesta coluna data de vendas e pegou o menor valor, que é 2 de janeiro. Falei 2 de 10, mas é 2 de janeiro. Beleza? Só que ele não está usando para nada. No final, ele não está usando para nada. Ele só alocou naquela variável essa data. Nós iremos utilizar. Vamos continuar. Peguei a menor data, agora eu quero pegar a maior data, a última data. Porque eu quero criar todas as datas possíveis entre essas duas datas, né? Agora, vou pegar a maior data venda. Para economizar, eu tenho que ficar digitando novamente, eu só vou inverter aqui, ó. Copiei a fórmula de cima. Se o menor valor é o min, que é o de mínimo, o maior valor que é o máximo, de max. Só isso. O não concluído. Vamos clicar aqui nas etapas para ver, ó. Então, o menor valor eu trouxe 2 do 10, 2 do 1 de 2010 e o maior valor 29 do 12. Beleza, tá aqui. Mas por enquanto eu não estou fazendo nada com esses números. Eu só recebi e aloquei na variável esses números. Continuando. Agora sim nós iremos manipulá-los para substituir aqui na duração e na data inicial. Tá? O seguinte, uma de calendário, ela tem que ser completa. Ela, por exemplo, a primeira data é dia 2 do 10. E a última data é 29 do 12. Eu não posso ter a última data dia 29 do 12, porque vamos supor que eu estou analisando 2021 contra 2020, e eu quero analisar ano contra ano. Se eu quiser avaliar, por exemplo, o dia 30 do 12 em relação a 30 do 12 de 2020, mesmo que não tenha vendido nada, eu não consigo porque eu não tenho essa data na minha tabela calendário. Então a tabela calendário tem que ter todas as datas de cada ano. Então, a partir de 2010, ela tem que ter desde o dia 1 do 1, e o último ano, que é 2021, ela tem que ter a última data, que é 31 do 12, até lá. Então, para isso, eu tenho que pegar o primeiro dia do ano da menor data de venda e o último dia do ano da maior data de venda. Tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, de primeiro. Vou chamar de data inicial, vai. Data inicial. Vai ser o seguinte, a data inicial, a primeira data da minha tabela calendário, né? É date, que agora é uma função de data, ponto, start of year. Tá? Início do ano. E aí ele pede o quê? A data. Eu quero o início do ano da minha menor data de vendas. Então eu jogo essa minha variável aqui. Vírgula, né? E agora eu quero a data final, a última data. Seria 31 de 12 de 2021. Data final. Vai ser da minha maior data de venda. Então agora eu tenho a minha data inicial e a minha data final. Então, só recapitulando. A minha data a menor data de venda é 2 de janeiro. Só que a minha data inicial tem que pegar o primeiro dia do ano de 2010. Que é 1 do 1. E a minha maior data de venda, que é 29 de 12 de 2021, a minha data final tem que pegar o último dia do ano de 2021, que é 31 do 12. Então, se for data final, tá aqui. Por quê? Tá trazendo 1 do 1 de 2021, porque eu coloquei Start of Year. E não é Start of Year, não é início do ano. É End of Year, fim do ano. Então, eu substituo o Start por End. Só isso. Agora, se nós observarmos a data final,
Trouxe 31 do 12. Maravilha. Então, o que falta para nós aqui agora? Pegar a quantidade de dias entre a última data, que é a data final, e a data inicial. Para ter a quantidade de dias. Essa quantidade aqui. Porque a data inicial nós já temos. É essa aqui, ó. Mas o cálculo de dias, eu tenho que fazer a data final menos a data inicial. E somar mais um no final, né? Para contar a própria data final no cálculo. Então agora, nós iremos fazer o cálculo da duração, que é esse cara aqui. Então eu vou chamar aqui de duração. Vai ser igual a duration.days, duração dos dias, certo? Eu vou pegar minha data final menos a minha data inicial e no final eu vou somar mais um para contabilizar nesse intervalo a minha data final. Vírgula. O cálculo está feito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o valor de duração no local do 4.383, e aí já vai tornar-se de forma dinâmica, e a minha data inicial no lugar de date, certo? Então eu venho aqui, data inicial, substituo, e a duração substituo, aqui no local do 4.383. E vamos ver a mágica agora? Vamos ver aqui a duração, quantos dias ele trouxe? Se ele trouxe 4.383. Como ele está dinâmico, tá? Essa parte ele demora um pouco para atualizar. Porque ele está pegando a menor data da lista da Fato Vendas, que tem 100 mil linhas, depois pega a maior. Aí pega a data inicial da menor data, a data final da maior data. Faz a diferença da maior data com a menor data. Então ele faz isso, tá? Não é tão lento assim não. É porque eu cliquei para carregar toda a tabela e depois eu voltei. No duration.days ele demora um pouquinho mesmo para carregar, para mostrar o resultado aqui. Mas ele trouxe aqui, ó, 4.383. E se adicionasse mais uma venda lá, de 2022, ele já ia adicionar 2022 automaticamente. E aí eu não preciso mais me preocupar em ficar dando manutenção nessa tabela. Ela já está automática. Então, sempre quando for surgindo novas vendas, a tabela vai crescer sozinha. E aí você não precisa ter nenhuma intervenção nisso. Maravilha? Então é dessa maneira que você faz uma tabela calendário dinâmica. Agora aqui, para completar essa tabela calendário, está faltando nós trazermos aqui os feriados, né? Para poder calcularmos os dias úteis, certo? Além de desconsiderar sábado e domingo, também os feriados para termos exatamente qual dia é ou não útil. Beleza? E para isso, nós aprenderemos na próxima aula, porque nós conectaremos diretamente de uma fonte da internet para isso. Trabalharemos com funções. Vai ser uma aula mais avançada do que essa. Essa já foi um pouquinho, né? A próxima vai ser ainda mais. Então espero que até o momento vocês estejam gostando. E vejo vocês aqui, tá? Finalizar. Vejo vocês na próxima aula.